Tá, vamos lá, boa noite. Aqui é Jamison. Isso aqui é um vídeo aqui apresentando esse último exercício da disciplina. E aqui eu vou apresentando o código que eu já executei agora há pouco, né? Já deixei algumas execuções aqui devido ao tempo de execução ser um pouco mais demorado. Eu fiz algumas simulações com os parâmetros ali, os valores maiores, realmente demorou bastante. Depois executei novamente com os parâmetros que foram padronizados ali no exercício. Mas aqui está o código que foi passado, né, que define ali a matriz de transição de estados para a simulação do agente, os movimentos possíveis. Então isso aqui não precisou ser alterado. E as funções auxiliares aqui também para fazer o cálculo, né, enfim, simulação das ações, os resultados obtidos, né, recompensas. O método aqui para escolher a melhor ação, dado o contexto atual do agente, né, a posição, o estado dele atual. E outras funções aqui auxiliares também que definem a regra de aprendizado, parametrizada, né, pelos parâmetros alfa e gama, que mais à frente vai testar aqui, valores diferentes. O simulador aqui da política aqui do agente após a execução ali de várias tentativas. Uma coisa que eu observei na execução foi que, para alguns casos, quando os parâmetros são muito ruins, resulta numa política que não alcança o objetivo ali esperado. E aí fica num loop ali ou demorado ou indefinido. E aí, para evitar o algoritmo demorar ainda mais, eu optei em incluir um número máximo ali de tentativas, de interações que vão ser feitas, para evitar esse loop infinito ali, tentando chegar num nó terminal, né, num estado terminal, e ele não conseguir. Ele vai ficar rodando pelo ambiente. Naturalmente, quanto mais ele andar pelo ambiente, menor vai ser a recompensa que ele vai obtendo, né, porque os movimentos vão penalizando, né, vai ser uma recompensa negativa, e a tendência é que isso fique cada vez maior. Mas realmente o problema é ficar num loop ali infinito e não chegar no estado terminal ali, que seria uma condição de convergência. Então, para isso eu coloquei só essa alteração aqui para evitar cair nesses casos. Então, tem aqui os parâmetros de inicialização e o processo aqui de aprendizado. Então, o que é que eu fiz aqui no primeiro item? O primeiro item pede para executar esse algoritmo aí do Keylearn, fazendo ali alteração de diferentes valores de combinação ali para os parâmetros alfa e gama, né, considerando ali 30 trajetórias, né, ou algum critério ali de convergência ali que for definido. Né, o objetivo aqui é a gente avaliar cada política que foi aprendida, dada essa combinação de parâmetros, simular, né, essa política e registrar ali qual seria a recompensa média total recebida em cada uma dessas políticas, para essa combinação de execuções ali, né. Então o output aqui é mais ou menos aqui nesse formato aqui, né. Então tem ali os valores de alfa e gama e a recompensa média total, e o desvio aqui, considerando aqui o desvio padrão, enfim, para essas execuções. Então eu só fiz foi copiar o código e parametrizá-lo, já que não era alfa e gama, não estava parametrizado. Então criei aqui um método aqui simular, recebendo alfa e gama como os parâmetros, mantendo toda a estrutura idêntica, e criei um range aqui para alfa e gama de valores possíveis. O exercício pedia que fossem 5, mas eu terminei gerando um intervalo aí mais amplo, que englobasse ali no intervalo de 0 a 1 os valores possíveis e as combinações possíveis. Então foi executado aqui as interações, né? Para cada combinação foi rodado 10 vezes, né? E em cada simulação dessa foram 30 trajetórias executadas. Vou tentar ser breve aqui porque no último vídeo também ficou demorado. Então, depois de executado aqui, ele retornou esses resultados, que eu formatei isso aqui para gerar uma tabela, né? Então tenho aqui para cada combinação dessa, alfa, gama e a recompensa obtida. Gerei esses valores, salvei aqui no resultado. Agrupei os valores, né, por alfa e gama, e calculei a média
obtido ali de recompensa para cada um deles. Depois ordenei aqui, né, esses valores por essa recompensa média, e eu encontro ali o retorno quais foram os parâmetros que tiveram melhor desempenho, né, tiveram maior recompensa. Eu rodei isso várias vezes e observei que esses valores não são sempre os mesmos, né, então varia ali pelo, acho que um fator estocástico ali da execução, etc. Nem sempre os valores são os mesmos. E aí o que é que eu fiz? Eu plotei aqui, fiz um box plot para tentar ilustrar mais ou menos como é que está essa distribuição, que já resume bem ali a média e o desvio padrão ali, né, ou a variância que você quisesse visualizar, e como é o desempenho da recompensa para essas combinações top 5 aqui. Né? Eu selecionei top 5 combinações. Esse aqui, por exemplo, foi um valor que eu tinha obtido em outras execuções como sendo melhor, e aqui nessa execução, por exemplo, ele nem apareceu como melhor, né? Não está lá. Aqui o melhor foi uma combinação de alfa igual a 0.2 e gama 0.6, né? São valores próximos, mas não foram idênticos ali. Então aqui mostra a distribuição, indicando ali que para o valor de alfa 2 e gama 0.2 e gama 0.6, aqui tem a melhor média, inclusive a menor, também a menor desvio padrão, a menor variância ali, né, de resultados possíveis. Dá a entender que é um pouco mais estável ali, ou foi mais estável o resultado dele, apesar de ter uns outliers aqui nessa distribuição. Aí o que é que eu fiz? Para complementar essa visão, eu resolvi tentar plotar uma superfície que relaciona esses dois valores ali de alfa e gama e a recompensa média. Então, eu gerei o arquivo que eu vou estar anexando também, né, o arquivo esperado, mas eu criei essa visualização aqui que eu achei interessante para a gente conhecer essa superfície de decisão para esses dois parâmetros alfa e gama. Então, baseado nesses dados aqui, eu formatei e renderizei aqui num gráfico dessa forma. Então, naturalmente ali, quanto mais amarelo, vamos pensar assim, ou maior aqui, os valores de recompensa, e quanto mais próximo do azul, piores são esses valores de recompensa, né? Então tem regiões aqui claramente que a combinação entre alfa e gama gera valores muito ruins, né? Então, em geral, os valores de alfa muito baixos. Tem aqui uma região aqui ruim de valores aqui de recompensa, e os outros valores eles se concentram por aqui, né? Com um gama baixo e um alfa alto, por exemplo. Então a gente consegue visualizar mais ou menos como é que está essa superfície. Claro que a gente botando um intervalo real ali, essa superfície aqui vai ser mais suave. Em relação ao segundo item, o objetivo era implementar duas estratégias, né, de exploração dos estados, usando Epsilon Grid ou Boltzmann, enfim, UCB, etc. Então eu selecionei as duas primeiras, o Epsilon Grid e Boltzmann, para melhorar a proposta ali de busca, né, exploração / exploitation ali da ação do agente, né? Então, inicialmente, a proposta que a gente tinha anteriormente no item 1 de exercício era uma busca aleatória, selecionava a ação aleatoriamente, e na implementação ali do Epsilon Grid a gente tem um parâmetro o parâmetro Epsilon, né, que ele vai justamente indicar a probabilidade do agente fazer uma operação de exploração ou de explotação, né? Então, quando a gente tem ali um valor a gente gera um valor aleatório lá, né? E esse valor ele é menor do que esse parâmetro ou seja, eu vou ter uma probabilidade de o agente executar uma ação aleatória, ou seja, executar a mesma ação que ele já executava anteriormente, e uma probabilidade de 1 menos epsilon, do agente ele escolher a melhor ação daquele momento, o melhor contexto dele. Então ele avalia as ações ao redor dele, a que gerar ou a que tiver uma melhor recompensa ali esperada, ele toma essa decisão. Então ele escolhe ali a melhor ação, dada essa probabilidade aqui de 1 menos epsilon. Então o código é bem parecido, a diferença agora é que eu deixei fixo ali os valores de alfa e gama, e agora incluí um parâmetro aqui epsilon para a gente avaliar como é que se comporta o desempenho do algoritmo
alterando esse valor de epsilon, né? Então o código é bem parecido, enfim. Gerei também as simulações, né? Considerando aqui o número de trajetórias também igual a 30 e o valor de epsilon variando aqui de 0 a 1. Então ele também gerou esses valores, calculei os valores médios correspondentes, né? E plotei num gráfico aqui os resultados obtidos, né? Então ele mostra mais ou menos aqui qual é o valor do ganho médio para cada valor de epsilon. Nessa minha execução aqui, o valor de epsilon igual a 0.6, ele se destacou, se distanciou aqui dos outros valores aqui, né? Então ele teve uma recompensa negativa, por exemplo, uma recompensa média negativa em comparação aos demais. Então tá aqui, ó, os valores ordenados. Então para epsilon igual a 0.2 ele obteve ali a recompensa máxima, né? 0.76, em detrimento aos outros. Claro, dado o número também de vezes que foram executadas, etc., os parâmetros. Então aqui também plotei um blockspot aqui ilustrando. E depois executei esse mesmo experimento usando um método de escolha ali do Boltzmann, né? Então a diferença dele aqui é que ele vai ter um parâmetro tal, né, que normaliza ali, faz uma operação ali de softmax ali em relação a dadas as opções que o agente vai tomar. Nesse caso aqui, nesse contexto, o agente ele pode ter 4 opções distintas, né? Subir, descer, para a esquerda, para a direita. Cada ação dessa, durante o processo de aprendizado, vai ter uma recompensa lá associada naquele momento. E aí, para cada valor desse ter recompensa, faça uma normalização lá, usando a softmax, para transformar cada ação dessa numa probabilidade do agente assumir ou não aquela ação. Então, a ação que tiver maior probabilidade é justamente a ação que tem maior ganho correspondente. Mas como é um fator ali puramente estocástico, então existe a chance também do agente não seguir pelo melhor caminho. Então ele pode, com a probabilidade menor ali, seguir um caminho ruim ou menos interessante para aquele momento. Então tenta balancear de forma mais automática a exploração e o exploration e exploitation, no caso, né? Então está avaliando também aqui o desempenho dele. Então a execução é a mesma, segue os mesmos parâmetros ali de número de trajetória. O código é o mesmo, só fiz essas alterações, não usei nada muito, como é que eu posso dizer, um código muito enxuto, melhorzinho, etc. Não, só fiz ir repetindo aqui, alterando. Então botei um range aqui de valores possíveis aqui para o tal, parâmetro tal, e executei ele também para cada valor do parâmetro desse 10 vezes. Depois aqui de armazenado, formatei, calculei ali o desempenho médio e ranqueei para cada um desses valores possíveis. Então aqui, por exemplo, ele mostra aqui no ranking que usando o tal igual a 0.1, a gente obteve a melhor recompensa média, né, 0.80, que equivale aqui justamente esse valor aqui na tabela. Então aqui foi uma barrinha só para poder ter uma visão ali comparativa entre cada um desses valores aqui de tal e o desempenho dele médio, né, de recompensa. Então ele obteve os melhores valores aqui com tal 0.1 e com os valores mais altos aqui de tal, né, 0.8, 0.9 e até mesmo 1, os valores aqui desse parâmetro. E aqui também um boxplot aqui ilustrando, né? Então estou mandando aqui tanto o código do notebook quanto o resultado aqui do CSV também.